Atividade prática, utilizando o multímetro. Nessa atividade prática de hoje, nós vamos aprender a manusear o multímetro. Então, o multímetro ele é um instrumento que pode ser usado para diversas funções. Ele pode ser usado como voltímetro, para medir tensão, pode ser usado como amperímetro, para medir corrente, e também pode ser usado como ohmímetro, para medir resistência. Nesse caso aqui, esse multímetro que nós vamos utilizar, ele possui algumas escalas a mais. Ele possui, além das escalas de resistência, que é para medir aqui em ohms, ele também tem a escala para medir corrente alternada, a escala para medir corrente contínua, para medir tensão alternada, para medir tensão contínua. Ele também possui a escala para medir o HFE, medir indutância e também pode medir temperatura, no caso aqui em graus Celsius ou em Fahrenheit. Então, para selecionar qual a grandeza nós iremos medir, basta girar essa chave. Por exemplo, se colocarmos nessa posição, nós estaremos medindo tensão contínua, que seria para pilhas e baterias. Se colocarmos nesta posição, nós estaremos medindo resistência. Nesta posição, teste de continuidade ou diodos. Aqui a frequência, por exemplo, a frequência de uma rede, 60 Hz. Nessa posição, corrente alternada, amperes alternado. E nesta, corrente contínua, amperes em corrente contínua. E aqui seria tensão alternada, que seria, por exemplo, a tensão de uma tomada. Então, esta é a chave seletora onde nós iremos escolher qual grandeza irá ser medida. Aqui nós temos o botão liga e desliga. Aqui no power. Na parte inferior nós temos os bornes, onde nós conectaremos as pontas de prova. Então aqui nós temos o borne, onde nós conectaremos a ponta de prova vermelha, a ponta de prova preta, e esses dois outros bornes são para medição de corrente. Todas as demais grandezas nós utilizaremos apenas este borne e o preto. Lembrando que a ponta de prova preta sempre ficará neste borne com. Vamos conectar aqui as pontas de prova. Então, a ponta de prova preta sempre no borne com, ela não vai mudar daqui, não vai sair daqui. E a ponta de prova vermelha nós utilizaremos inicialmente neste borne. Quando nós formos efetuar a medição de corrente, nós tiraremos a ponta de prova vermelha e mudaremos para este ou para este borne, dependendo da corrente que nós iremos medir. Mas inicialmente vamos utilizar nesse borne. A ponta de prova preta sempre aqui neste borne. Sempre neste. Então vamos efetuar aqui, medir a tensão de uma tomada. Aqui nós temos aqui uma extensão. Ela está conectada em uma rede de 127 volts. Então nós vamos escolher aqui tensão alternada. A escala já está na escala de tensão alternada, no caso aqui 200 volts. Vamos colocar as pontas de prova nos bornes da tomada. Então, 128,8 volts. Com uma tensão alternada, nós podemos inverter os bornes, as pontas de prova, e a medição será a mesma. Então, temos o mesmo valor de tensão. Assim, nós estamos medindo tensão alternada. Agora, vamos medir tensão contínua. Vamos usar aqui uma pilha de 1,5 volt. Primeiro passo, selecionar a escala correta. No caso, nós teremos que mudar para tensão contínua. Então, vamos colocar aqui em 2 volts contínuos. Agora, nós temos que obedecer a polaridade. A pilha, nós sabemos que ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, nós temos que colocar a ponta de prova vermelha no polo positivo e a ponta de prova preta no polo negativo. Então, aqui está o polo positivo, polo negativo.
1,40 volts. Essa é a tensão dessa pilha. Se nós invertermos a polaridade, colocarmos a ponta de prova preta no positivo e a ponta de prova vermelha no negativo, vamos observar o que acontece. A medição é a mesma, porém agora com sinal de negativo no display do multímetro, menos 1,40 volts. Então nós sabemos que a polaridade está invertida. Basta voltar ao normal, vermelho no positivo e preto no negativo. É até uma forma de descobrir a polaridade de uma pilha ou de uma bateria. Vamos medir aqui de uma bateria. Temos aqui uma bateria de 9 volts. Então vamos colocar na escala superior, escala de 20 volts. Vamos ver qual é o polo positivo e qual é o polo negativo, porque é uma bateria polarizada. Então vamos colocar o ponta de prova positiva no polo positivo e a ponta de prova negativa no negativo. Então a tensão dessa bateria é de 8,73 volts. 8,73. Então aqui nós estamos medindo tensão contínua. Inicialmente nós medimos tensão alternada, agora estamos medindo tensão contínua. Vamos efetuar mais uma medição, agora usando o multímetro como ohmímetro. Então nós temos aqui um resistor de 220 ohms com a tolerância de 10%. Então o primeiro passo agora é selecionar a escala correta. Como nós vamos medir resistência, vamos colocar nessa escala, que é a escala apropriada para medir resistência. Como nós já conhecemos o valor do resistor, que é de 220 ohms, vamos selecionar a escala superior. No caso, a superior a 200 aqui, a de 2 kΩ. Nesse caso também não existe polaridade. O resistor não é um componente polarizado. Então, podemos colocar qualquer ponta de prova em qualquer um dos terminais do componente. Vamos verificar. Então, esse resistor está medindo 0,232 kΩ ou 232 ohms. Essa é a medida desse resistor. Estamos medindo resistência. Como existe uma tolerância de 10%, esse valor de 232 é aceitável. Está impresso no componente 220 ohms, porém com a tolerância de 10%. Para mais ou para menos. Então, dessa forma, nós medimos resistência. Agora, vamos utilizar o multímetro para medir corrente. Para efetuar a medição de corrente, nós vamos fazer uso de um circuito com uma lâmpada. Então, nós temos aqui uma lâmpada. Essa lâmpada está conectada em um plug, nós vamos conectar em uma tomada. Para efetuar a medição de corrente com o multímetro, a medição é um pouco diferente. Nós temos que ligar o aparelho em série com o circuito. Então, um dos fios que vem da lâmpada foi desconectado. Esse aqui, ele foi desconectado. Nós iremos conectar uma ponta de prova nesse e na continuação dele que vai para a tomada. Então, nós vamos conectar as pontas de prova nessas duas pontas. Porque para medir corrente, nós temos que conectar o aparelho em série. Então, vamos primeiro escolher a escala apropriada. Nós vamos medir corrente alternada. Então, vamos colocar na escala de corrente alternada. Mudar a ponta de prova para a escala que eu escolhi, que é de 20 amperes alternados. Então, vamos fazer isto. Com muito cuidado, nós vamos posicionar aqui o multímetro. Vamos conectar na tomada. E agora sim vamos efetuar a medição da corrente. Então, no display do multímetro agora é apresentada a corrente que circula por este circuito. Observar que a lâmpada acende porque quando o multímetro conduz para efetuar a medição da corrente, a lâmpada acende. Nesse caso, o aparelho está funcionando como uma chave.
Então, essa é a forma correta de medir corrente. Se for corrente contínua, o procedimento é o mesmo. O circuito tem que ser aberto e as pontas de prova a ponta de prova vermelha tem que ser mudada. Ela não pode ficar na posição inicial, ela tem que ser mudada para a escala de 20 amperes ou miliamperes. Então, essa é a forma de medir corrente. Nesse caso, nós estamos utilizando o multímetro como amperímetro. Vamos desligar aqui da tomada. Então, essa foi a nossa atividade prática sobre o uso do multímetro. Que nós aprendemos como utilizar o multímetro como voltímetro, como ohmímetro e como amperímetro. Também nós podemos utilizar o multímetro para fazer teste de continuidade. Nós vamos selecionar essa escala, onde tem esse sinal, está impresso esse sinal sonoro. Se mudar a ponta de prova para o borne correto, para este borne, esses dois bornes, relembrando, a gente só utiliza para medir corrente, o de 20 amperes e o de miliamperes. E se nós agora encostarmos a ponta de prova uma na outra, ele emite esse sinal. Isso é muito útil quando você for fazer o teste de continuidade em algum circuito, ou até mesmo para saber se a ponta de prova está com defeito ou não. Para desligarmos, basta pressionar a tecla Power. Então, esta foi a nossa atividade sobre o multímetro.